Muito bem, galera. Eu sou o João Santoro, repórter setorista do Botafogo, e essa semana que se inicia o Campeonato Brasileiro da Série B, vamos trazer aqui algumas entrevistas com algumas pessoas de dentro do Botafogo. E antes mesmo de eu chamar o meu convidado, né, vamos trazer também o nosso setorista do Botafogo, dos nossos setoristas do Botafogo, o Leonardo. Tranquilo, Leonardo? Tudo na paz, meu amigo? Tudo certo, João. Sempre bom falar de futebol. E hoje um assunto muito importante que é a psicologia no esporte. Exatamente. Então, como o Leonardo falou, a gente conseguiu uma exclusiva aqui com o psicólogo do Botafogo, ele que já está na função no Alvinegro desde janeiro de 2019, e vamos poder bater esse papo, entender um pouco mais para muitos que não sabem qual é a real função de um psicólogo dentro de um time de futebol. Esse profissional vai poder tirar essas dúvidas conosco, principalmente na semana aí que antecede, né, o início do Campeonato Brasileiro da Série B. A gente sabe o quanto é complicado, principalmente para os jovens que estão chegando agora ao elenco do Glorioso. Deixa eu ver se já está tudo ok lá no Newton Santos, né? Deixa eu ver aqui, já estou olhando aqui. Opa, já está por aqui o Paulo. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo tranquilo, tá tudo ótimo. Paulo, antes de mais nada, agradecer aí por você ter aceito o nosso convite aqui do portal Esporte News Mundo, até porque a gente sabe, principalmente durante essa pandemia, como está o corre-corre dos clubes. Agradecer também a assessoria de imprensa do Botafogo, porque a gente sabe que não é muito fácil isso hoje em dia. Mas muito obrigado mesmo, Paulo, que a gente possa ter aqui uma ótima entrevista e poder entender um pouco mais sobre essa função do psicólogo dentro de um clube de futebol. O Botafogo que não tinha um psicólogo, se eu não me engano, desde 2014. Você chega em janeiro de 2019. Como é esse trabalho junto ao elenco do Botafogo? Explica um pouquinho mais sobre o real trabalho do psicólogo, Paulo. Olá, pessoal. Eu, primeiramente, quero agradecer a oportunidade. É sempre muito bom poder explicar para as pessoas o que faz um psicólogo do esporte, porque existe ainda, né, mas em menor escala, uma grande confusão sobre a questão da psicologia dentro do futebol ou de qualquer modalidade esportiva, né? Quando se fala em psicólogo, o que vem na cabeça das pessoas inicialmente é que eu não estou maluco, né? Então, a psicologia, claro, há 59 anos atrás, ela foi oficializada como uma profissão e trabalhando com psicopatologias, ou seja, com doenças mentais, né? Mas a psicologia ela é muito plural nesse sentido, e você tem psicólogos que trabalham com o esporte, no caso eu, há 34 anos faço isso, né? Você tem psicólogos que trabalham em escola, você tem psicólogos que trabalham com deficientes, então você tem psicologia em determinadas matérias, determinadas temáticas que as pessoas nem imaginam, mas só pensam que o psicólogo é aquele que vai botar alguém deitado e vai cuidar de algum transtorno mental. Essa não é a função do psicólogo do esporte, dentro de qualquer clube ou de qualquer modalidade esportiva. Na verdade, a importância desse profissional está exatamente no sentido de poder dar condições para que o atleta atue, para que ele possa mostrar aquilo que de melhor ele sabe fazer. E o que na psicologia do esporte a gente avalia como, eu não digo inimigos, mas não me está surgindo uma palavra agora, como fatores que podem prejudicar o rendimento do atleta. Um nível de ansiedade muito alto, né? Um nível de concentração baixo, um nível de atenção baixo, porque atenção, concentração e ansiedade são três valências dentro do esquema psicológico de cada pessoa que são muitíssimo importantes para que a performance dele possa ser a melhor possível. É claro que existem outras variáveis, né, que não só aquilo que o treinador faz em campo, né, a história pela qual está passando esse clube ou qualquer outra agremiação, o grupo de atletas que a gente tem, ou seja, tudo a gente precisa avaliar. O psicólogo do esporte, ele vai estar sempre trabalhando muito junto do treinador, no sentido de orientar o treinador do quanto ele pode retirar mais desse atleta ou daquele outro.
Então, a psicologia do esporte ela vem para contribuir para que o atleta entenda melhor suas emoções, porque quando se fala de emoção no esporte, só se fala da emoção quando você perde, né? Aí tem umas frases muito prontas que as pessoas dizem, o teu emocional hoje não te ajudou, o teu psicológico hoje te atrapalhou. Então, só se lembra da questão mental quando a coisa não vai bem. E a gente quer fazer o caminho justamente contrário, mostrar que a emoção ela está ali para ser funcional, para ajudar o atleta a atingir os seus objetivos. Basicamente, e resumidamente, é isso que a gente tem como função. Perfeito. Leonardo, pode fazer a sua pergunta. Bom dia, Paulo. É um prazer ter você aqui conosco. O João enfatizou no início da entrevista que o Botafogo estava sem psicólogo desde 2014. E no futebol, a psicologia ainda é um tabu. Gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Por que os clubes dão tão pouco valor ao psicólogo no esporte? Assim, eu acho que é importante esse tema, porque eu, por exemplo, estou há 34 anos trabalhando com psicologia do esporte. Eu comecei na década de 80, em 1986, ainda no Vasco da Gama, né? Então, assim, dos clubes do Rio, o Vasco da Gama foi que lá naquela época iniciou o trabalho com psicologia do esporte. E lá, sim, era muito difícil da gente poder trabalhar, da gente poder ter uma valorização. Para vocês terem uma ideia, no ciclo olímpico de Londres, em 2012, se não me engano, eram 2 psicólogos do esporte para 200 e poucos atletas. No nosso ciclo olímpico, em 2016, aqui no Rio de Janeiro, já eram 32 psicólogos do esporte para trabalhar com os mesmos 200 e poucos atletas. Então, houve um crescimento exponencial do trabalho do psicólogo do esporte, mas ainda, como você falou, existe uma certa desvalorização por parte de alguns clubes, o que não é o caso do Botafogo, né? O Botafogo procurou investir na questão mental, porque a gente entende que existe um tripé do treinamento, né? Que é o treino tático e técnico, o treino físico e o treino psicológico. Tudo que se faz dentro de um trabalho físico, de treinamento diário, para você jogar no fim de semana, é necessário que você também treine o seu cérebro. O cérebro precisa disso. O cérebro é um órgão que, ao longo da sua história evolutiva, ele cresceu, se desenvolveu para se adaptar. Só que existem vários fatores, né, que não deixam essa adaptação acontecer da forma mais natural possível. E é dentro desses fatores que a gente vai procurar trabalhar. Então, facilitar o aprendizado para um atleta é o trabalho de um psicólogo do esporte. Eu e meus colegas, há tantos anos trabalhando com psicologia do esporte aqui no Rio de Janeiro, tentando desconstruir essa imagem que as pessoas têm de que psicólogo é coisa para maluco. Existe uma junção hoje muito importante da psicologia com a neurociência, né, e que dá aos treinadores muitos, mas muitos subsídios mesmo, para que eles possam lidar com os atletas de uma melhor forma possível e possam retirar deles as melhores performances. Ô, Paulo, até uma questão que você falou, você já atua, né, há 34 anos nessa área, então você já passou por muitos momentos, né, muitas evoluções você também precisou passar. E uma dessas foram as redes sociais, né, chegando aos clubes, aos jogadores, principalmente mais jovens, e você falou que às vezes nem sempre o jogador ele está emocionalmente bem. Como fazer esse seu trabalho com os jogadores quando o problema vem justamente das redes sociais? Porque a gente vê muito isso hoje, né? Os ataques nas redes sociais. Então, como funciona esse trabalho, principalmente nos jovens, que são os que estão ali mais tempo conectados do que propriamente jogadores experientes? Temos algumas questões importantes para falar sobre esse tema, né? E aí vou precisar voltar no tempo um pouquinho, que a gente, há muitos anos atrás, a gente tinha notícia do que aconteceu num jogo ou com um atleta. No dia seguinte, quando a gente ia na banca de jornal, ou quem era assinante recebia seu jornal em casa, mas a gente só sabia das coisas no dia seguinte, né? A gente ia lendo o jornal. Hoje, tudo acontece em tempo real, né? Quando termina um jogo, já tem um comentário sobre o jogador ou sobre a equipe, se foi mal, em geral é esse o comentário, né? Porque quando vai bem é difícil ter elogio, né? Mas hoje as redes sociais viraram formadores de opinião, né? Então, é preciso ter um certo cuidado. Por quê? Existe hoje uma formação desse jovem
na era digital, que a gente chama de nativos digitais, né? São pessoas que nasceram de 1990 para cá e que essas pessoas já nasceram conectadas. Então, o passar do tempo para esses atletas não é quase percebido, porque eles veem a coisa acontecendo em tempo real. Termina um jogo, a primeira coisa que um atleta faz, depois da reza, é pegar seu celular para ver o que aconteceu na rede social. E é claro que isso tem uma influência no rendimento, no emocional de cada atleta. Por isso, é importante que se fortaleça a parte mental desses atletas. É preciso criar um capital mental forte para que eles possam enfrentar essas questões, porque é uma coisa que não vai parar, né? Uma coisa que só tende a aumentar. Então, a gente precisa fazer com que esses atletas mais novos, por exemplo, entendam que conviver com isso tem que ser da forma mais funcional e prazerosa possível, né? Por vezes, desligar o celular e não prestar atenção no que estão falando, porque uns são mais suscetíveis, outros menos suscetíveis. Então, a gente precisa meio que individualizar esse trabalho e fazer com que eles estejam, sim, conectados ao que está acontecendo no clube, né? Porque o que eu observo nessa juventude é que, assim, horas antes do jogo mesmo, eles já estão conectados com o celular. E, assim, existe uma pesquisa, só para ilustrar o que eu quero dizer, Sim, da sim. Universidade de Minnesota, nos Estados Unidos, e eles testaram 3 grupos de pessoas. O primeiro com o celular na mão, o segundo com o celular na mochila e o terceiro grupo com seus celulares em outra sala. A conclusão da pesquisa é o seguinte: esse terceiro grupo também sofria uma drenagem da atenção, mesmo os celulares dele estando lá em outra sala. Então, você imagina o poder que tem essa questão digital hoje no desempenho, não só de atletas, mas da gente, pessoas comuns. Paulo, ainda em cima dessa linha, a gente escuta muitos relatos de jogadores da base que eles não gostam de jogar com torcida, né? Eles têm preferência de jogarem com seus familiares porque não tem aquela pressão de resultado. Como preparar o jovem para o profissional sabendo que a pressão vai existir e que ele tem que entregar o resultado toda semana? Eu acho que assim, ele precisa entender que ele não vai viver o tempo inteiro na base, né? De que ele chegou assim lá no sub-20, antigamente chamava-se juniores, porque eu sou uma pessoa de idade, então às vezes eu chamo de juniores, que a pressão vai fazer parte da vida dele o tempo inteiro, então não tem como fugir disso. Então é importante, sim, conscientizar esses atletas de que jogar com torcida é importante. E olha, eu vou dizer para você uma coisa, às vezes a torcida da família, às vezes, é até mais grave do que uma torcida de pessoas que ele não conhece, entendeu? Eu já presenciei várias situações de torcedores, de pais de atletas do mesmo time brigando entre si em arquibancada. Então, ele tem que conviver com isso, a pressão vai fazer parte da vida dele o tempo inteiro, e se ele, volta a dizer, não conseguir construir desde a base um capital mental fortalecido, robusto, vai ser difícil ele aguentar essa pressão no time como Botafogo, São Paulo, Cruzeiro, que são times de grande apelo popular. O Botafogo, nesses últimos tempos, Paulo, vem subindo muitos garotos da base. Por exemplo, se a gente pegar agora no elenco, a gente tem o Matheus Nascimento, temos o Navarro, o Paulo Vitor, que chegou, temos o Enio, o Romildo, o Rickson, a gente tem vários exemplos aí de jovens. Existe um trabalho diferente com eles do que com outros jogadores um pouco mais rodados? Sim, sem dúvida, a minha preocupação sempre é a maior com os atletas mais novos, como, por exemplo, o Matheus, que tem 16 anos, vai fazer 17 anos, agora já fez, não lembro, né? Vai fazer 17 anos. Então, eu tenho que ter, sim, uma preocupação, porque é um jovem em desenvolvimento, é um jovem que está ali entregue a uma situação totalmente adversa, né? Porque eu não vou dizer para você que existe uma proteção na base, mas é mais simples jogar na base do que jogar no profissional. Então, eu preciso criar nele essa mentalidade, mas essa mentalidade já tem que vir ali plantadinha da base, porque eu não posso deixar para começar um trabalho com um atleta que está chegando aqui agora. Então, a gente tem a psicologia na base que vai fazendo esse processo aí de transição e fazendo com que cada vez mais ele se acostume com situações pelas quais ele vai passar. Aqui, eu vou dar um upgrade para ele, vou, me preocupar um pouco mais, vou estar com os meus olhos mais atentos a esses jovens, mas não vou deixar também de acompanhar os atletas mais cascudos, porque, assim, ao contrário do que muitas pessoas pensam, tem atleta de 16, 17 anos que é mais maduro do que um de 28, né? Então, eu preciso pensar individualmente como é que essas pessoas precisam dessa atenção.
entendeu? Léo, rapidinho, até porque é em cima disso. E como funciona esse trabalho, Paulo? É uma conversa diária, ou tem dias, ou o jogador que procura você? Como é que funciona isso? No passado, eu procurava muito os jogadores, ainda continuo fazendo isso, mas hoje já tenho atletas que me trazem demandas, e a gente senta lá na salinha, e eu trabalho. Eu faço com eles treinos cognitivos, né, através de alguns aplicativos, um teste de atenção, por exemplo, preenche uma ficha de anamnese, onde eu tenho uma ideia de como é que é aquele atleta, como é que é a família dele, de onde ele veio, quantos irmãos ele tem, problemas que ele passou, lesões que ele já teve, ou seja, tem uma anamnese muito completa acerca de cada um desses atletas. Então, através dessa anamnese, que é uma ficha simples, que qualquer um de nós faz em qualquer lugar que a gente vai, um médico, um dentista, faz uma anamnese da gente, e eu tenho esses dados desses atletas. Isso me facilita muito o acesso a eles. Então, ali eu vou conhecendo como é que é o nível de atenção dele, o quanto a ansiedade atrapalha ele, o quanto estar dentro de um jogo com a torcida xingando ele, isso o atinge. Então, ele vai me relatando coisas e eu tenho nessa anamnese meio que um dossiê sobre esse atleta. E a partir dessa anamnese, eu vou pautando os trabalhos que eu tenho que desenvolver com determinados atletas, tá? Paulo, você falou sobre... Você não, no caso a gente falou sobre a base, né, o crescimento dos jovens. E como você trabalha o jogador que está bem positivamente no campo, para que ele não fique deslumbrado com o resultado positivo? Isso é uma questão bem de formação, né? Eu acho isso. Então, eu hoje aqui, por exemplo, no clube, eu não tenho esse tipo de jogador que tenha um deslumbre por resultados que ele possa alcançar individualmente, né? Mas é claro que acontece. E, assim, eu acho que é muito importante, nesse instante, o meu trabalho junto do treinador, porque pela autoridade que um treinador tem sobre a equipe, sobre o grupo, né, ele pode muito bem chegar e ter um discurso mais duro, no sentido de colocar o cara mesmo no lugar dele, entender que o processo é grupal, né, ou seja, ele ter feito 15 gols na temporada, claro que qualifica ele como uma liderança, né, positiva dentro do clube, mas que esse trabalho precisa ser diluído dentro do grupo. Todas as pessoas precisam participar, até porque ele não faz gol sozinho, né? Então, é importante sempre estar dando toque, sempre conscientizando esse atleta da importância dele entender o coletivo. O futebol é coletivo. Claro que algumas peças individualmente, principalmente os atacantes, né, de determinadas equipes, não só do Botafogo, se sobressaem mais, né? Mas eles não jogam sozinhos, isso que eles precisam entender, e a gente está o tempo inteiro tentando mostrar essa consciência para eles. Paulo, infelizmente a gente não tem como não entrar em determinadas, não vou dizer polêmicas, mas é bom para a gente entender. A gente viu ao longo aí dessa pandemia que a gente está vivendo, alguns jogadores furando essa pandemia. Como fica a conversa do psicólogo? Existe a conversa sua com esses jogadores que saíram, foram às ruas, ou foram jogar um futebol? Essas coisas que, infelizmente, não podemos fazer durante a pandemia. Mas existiu uma conversa sua com esses atletas específicos, por exemplo? Na realidade, o que existiu não foi uma conversa individual. Até porque, chegando no profissional, eu sou assim, uma pessoa muito, muito chata nesse sentido do que eu vou dizer agora. A gente não tem babá, a gente não vai cuidar de jogador, saber para onde ele anda. O que a gente vai fazer é tentar fazer um trabalho de conscientização com eles, né? Então, para isso, o departamento médico do Botafogo desenvolveu kits, desenvolveu folhetos informativos durante a pandemia, cobrava dos atletas, fazia periodicamente os exames desses atletas para constatar se estavam contaminados ou não. Então, a gente tem um trabalho global geral. Todos os atletas. Volto a dizer, coletivo, né? Agora, se a gente tem um ou outro atleta que está extrapolando demais, claro, a gente vai ter que chamar. Mas a nossa obrigação é orientação. E isso não faltou aqui, eu acho que não faltou em nenhum outro tipo de clube. E as responsabilidades individuais de cada um desses atletas que precisam ser cobradas. E, para isso, a gente tem um diretor de futebol que é uma pessoa muito atenta a esse tipo de comportamento. Paulo, durante o Campeonato Brasileiro 2020, o São Paulo liderava a competição até o jogo contra o Bragantino, quando houve a discussão de Fernando Diniz com um jogador de São Paulo, se não me engano, o Tietê. E ficou muito marcado que a discussão dos jogadores, a forma como o Diniz falou com ele.
Como aquilo pode ser prejudicial ao jogador? A forma que a reclamação aconteceu ali para todo mundo ver, né? Na verdade, assim, eu não posso te falar porque eu não acompanhei o que aconteceu, só sei o que a imprensa comenta, né? Eu não sei como é que era a relação dele com o jogador ou com o grupo, que parecia que era boa, né? Mas em nenhum momento, nem ele, nem qualquer treinador pode perder a mão, entendeu? Se você perde um grupo, se tem um treinador que, por exemplo, vai para uma entrevista coletiva e mete o pau em um jogador, fala muito mal do jogador, ele perdeu esse grupo, ele não perdeu só um jogador. Então, é isso que os treinadores precisam ficar atentos, né? Que aqui dentro, internamente, as cobranças podem acontecer da forma que for, né? Se o treinador se descontrolar, cobrar, né? Gritar mesmo, é aqui dentro que resolve. Nunca lá fora. Quando a gente faz a coisa lá fora, eu acho que a gente perde a mão, e se a gente perde a mão, a gente também perde não só um jogador, mas perde um grupo todo. Então, claro que pode, se é que isso foi o que aconteceu, claro que pode prejudicar o rendimento de todo mundo. Paulo, a gente viu o Botafogo ano passado, praticamente um campeonato brasileiro inteiro lutando ali na parte de baixo e infelizmente acabou com o rebaixamento. E muita gente fala que na Série B o time precisa ter mais cabeça, ter mais calma. Existe uma variação de trabalho com jogadores que vão disputar uma Série B com os jogadores que vão disputar uma Série A, ou até melhor, existe uma diferença de trabalho com aqueles jogadores que estão ali todo momento tentando fugir da zona do rebaixamento para os jogadores que vão iniciar uma Série B? Eu acho que não, eu acho que o trabalho é igual, eu acho que a cobrança hoje que existe na Série B, ela é uma cobrança tal qual existe na Série A, entendeu? A única coisa que modifica para nós são números, né? E financeiramente falando. Porque, assim, times grandes como Botafogo, Cruzeiro, Vasco da Gama, Goiás, por exemplo, que hoje estão na Série B, vão levar esse ano tendo a obrigação de voltar para a Série A, né? E dentro dessa obrigação, a gente está carregando um peso muito grande, porque não existem hoje times muito ruins na Série B. Para você ter uma ideia, já citei 4 aqui que a gente vai ter que fazer o confronto direto e que a gente vai precisar estar fortalecido do ponto de vista mental para poder passar por esses grupos, né? Então, é muito importante, sim, que a gente entenda que não existe uma diferença de trabalho, não existe uma diferença de cobrança, existe, sim, uma diferença de pedido de empenho para que os atletas que aqui estão e que estão em outros clubes que estão na Série B tentem dar o seu máximo possível, tentem deixar seu nome na história desse clube, porque, assim, do meu ponto de vista pessoal, eu quero deixar o meu nome gravado na subida do Botafogo para a Série A, e eu quero que eles também contaminem o grupo nesse sentido, de que é preciso deixar a nossa marca, o nosso nome, numa campanha bem feita, com responsabilidade, é isso que eu espero de todo mundo. Então, eu não vejo que exista diferença nesse sentido que eu estou falando, do ponto de vista mental, de jogar a Série B ou jogar a Série A. Léo, até para a gente caminhando já para os nossos para o nosso final de coletiva aqui, de entrevista exclusiva aqui com o Paulo, até porque o Paulo também tem compromisso daqui a pouquinho. Faz a sua última aí, meu amigo. Paulo, ponto de vista mental ainda, dentro desse assunto, a ansiedade é a doença mental que mais cresce nos últimos anos, né? E os jogadores sofrem muito com isso. Como trabalhar isso no dia a dia? Assim, primeiro a gente precisa corrigir uma coisa, né? A ansiedade, ela não é uma doença mental. Ela é simplesmente um sintoma, né, que a gente tem natural do nosso organismo. Qualquer pessoa fica ansiosa em determinados tipos de situação. Uns mais ansiosos, outros menos ansiosos. Então, ela não é uma patologia, né? Isso precisa ficar claro. E é claro que a ansiedade descontrolada, muito alta, é a grande vilã da vida de um atleta. E hoje, aqui no Botafogo, a gente está tentando criar um departamento chamado Núcleo de Saúde e Performance, né, onde a gente vai começar a trabalhar a questão da ansiedade, da atenção, com mindfulness, né? A gente tem um projeto hoje sendo desenvolvido pelo clube para criar um departamento nesse sentido, que é o Núcleo de Saúde e Performance, coordenado pelo Altamiro Bottino, que é um fisiologista renomado, né, no Brasil, e a gente pretende, através desse núcleo de saúde e performance, melhorar essa questão da ansiedade, melhorar essa questão da atenção, através dos treinamentos de mindfulness, que chama-se atenção plena aqui no Brasil para nós. Então, a ansiedade, fica claro, não é uma patologia, né?
Claro que uma ansiedade muitíssimo elevada pode, sim, aí gerar um transtorno de ansiedade mais elevado. Mas ela continua sendo e será sempre a grande vilã da vida de um atleta, mas ele precisa entender, né, que a ansiedade movimenta a vida da gente. Eu preciso estar ansioso em algum grau para eu estar aqui agora com vocês falando ao vivo, né? Então, eu preciso de um nível de ansiedade para eu me movimentar na vida. Agora, a regulação dessa ansiedade é que é o grande desafio do trabalho de um psicólogo, de um preparador físico, de um médico aqui do clube e de todas as outras agremiações. Só para a gente finalizar, então, Paulo, você falou muito, tem que ser muito amigo do treinador, tem que trabalhar lado a lado com o treinador. Os treinadores também te procuram? Como fica essa conversa? É diferente do que acontece com os jogadores? É uma conversa diferente, claro. Assim, ao longo desses 34 anos, você deve imaginar que eu já trabalhei com vários treinadores, né? E cada um tem a sua personalidade, cada um tem a sua forma de trabalhar. Uns trabalham melhor com psicólogo, outros nem tanto. Quando eu encontro um treinador que não tem muita interação com o serviço de psicologia, eu trabalho mais com os atletas, né? Dou de vez em quando uma palhinha para ele, alguma coisa ou outra, mas quando o treinador me exige, aí sim eu mergulho na história junto com ele, né? Mas, assim, cada treinador é um treinador diferente. Existe, por trás de um treinador, toda uma desconfiança. Ele está vindo para um lugar que ele não conhece ninguém, no máximo ele está trazendo aqui um auxiliar técnico, às vezes um preparador físico, né? Ele vai encontrar um grupão de pessoas para trabalhar. Então, tem que se desenvolver confiança, tem que desenvolver um relacionamento bom. Não é da noite para o dia que isso acontece, né? Porque o futebol, ele eu costumo dizer, um meio, às vezes, bastante selvagem nesse sentido, de fazer com que as relações fiquem minadas, né? Porque existem muitas variáveis dentro do trabalho com os jogadores de futebol que podem levar a essa coisa de minar o trabalho de um treinador. E a gente luta o tempo inteiro para que isso não aconteça. Aqui no Botafogo e nos outros clubes pelos quais passei, a gente sempre tentou fazer o máximo possível para que o treinador se sentisse à vontade, confiasse no trabalho das pessoas, para que ele pudesse dar o seu melhor, como está acontecendo aqui hoje no Botafogo. Paulo, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela sua participação aqui comigo, com o Leonardo, aqui no portal Esporte News Mundo. Sucesso, que o Botafogo consiga trilhar aí o melhor caminho, principalmente dentro dessa Série B. Tá? Muito obrigado, agradecendo também aí, eu sei que o Marcão deve estar aí do seu lado, que é aqui, assessor de... Aí o Marcão. Obrigado, Marcão, pela disponibilidade aí. Muito obrigado e sucesso, meu amigo. Valeu, eu que agradeço a oportunidade. É sempre muito bom poder esclarecer alguns pontos e as pessoas entenderem que o psicólogo, volta a dizer, não é coisa para maluco, né? Existe uma neurociência toda em volta do trabalho que a gente executa. Muito obrigado de coração. Um grande dia para vocês. Obrigado, Paulo. Obrigado, Paulo. Gente que agradece, como o Leonardo falou, exatamente. Então, podemos bater um papo, né? Podemos bater um papo aí, né, Leonardo, com o psicólogo do Botafogo. Explicou muita coisa. É interessante a gente também poder saber, né, um pouco como é esse mundo, né, fora das quatro linhas, porque muita gente só consegue entender ali, o jogador ganha X, tem isso, tem aquilo, mas tem muita coisa por trás do jogador para ele poder exercer bem o seu papel dentro de campo, né, Léo? Sim, e ele também citou pontos importantes, né? Ele falou que atualmente alguns jogadores chegam a procurar ele, algo que se você pesquisar 5 anos atrás não acontecia. Ele também falou da importância do... Sim, ele também falou da importância do psicólogo no clube e o mais essencial, né, a preparação em cima do resultado. A gente falou até dos jovens que na base eles não têm aquela pressão por entregar um resultado, até porque não tem torcida acompanhando, e ele também citou o trabalho, desenvolvimento da subida do jovem da base profissional. Exatamente. Vamos aqui um bom bate-papo aqui com o Paulo Ribeiro, ele que é psicólogo do Botafogo desde 2019, e para quem não acompanhou assim no início, falei, né, que o Botafogo não tinha um psicólogo, né, desde 2014, ou seja, há bastante tempo. E a gente pôde ver, né, um pouquinho ali, tentar entender um pouco desse trabalho do psicólogo, principalmente quando a gente tratou ali dos jovens, né, do Matheus Nascimento, por exemplo, do Paulo Vitor, que chegou recentemente ao Botafogo, o Navarro,
né? O Botafogo tem muitos jovens em seu elenco, então é bom a gente saber também um pouquinho como funciona esse trabalho. Sim, e teve um outro fator também que eu achei muito legal, que ele falou que sobre a preparação tanto para a Série B para a Série A, ela é a mesma, porque teoricamente os jogos são os mesmos e a pressão é a mesma, né? Embora seja um campeonato diferente. Eu até achava que a pressão seria maior, né? Porque tem a pressão da obrigação de subir, né? Sim. A obrigação. Quando você disputa uma Série A, claro, você quer o título da Série A, mas em determinado momento você vê que não tem como chegar no título, mas você está tendo ali uma boa participação. Sim, você pode pegar uma Sul-Americana, uma Libertadores. Agora, na Série B, não. Série B, como é um Botafogo, como ele mesmo citou, um Botafogo, um Vasco, um Cruzeiro, esses times têm a obrigação de subir. Então, um pouco diferente. Eu também fiquei, assim, até feliz com a resposta dele. Eu pensei que a gente teria uma resposta diferente, mas acabou que não. A gente teve uma resposta que é bem parecido esse trabalho. Léo, vou te agradecer aqui, mas antes de te agradecer, meu amigo, deixar aqui o recado, porque você que está nos acompanhando aqui no YouTube do portal Esporte News Mundo, não esquece, marca ali o sininho, receba todas as nossas informações, que a gente, todo momento, está com novas entrevistas, seja pelo Botafogo ou por outros clubes, até porque temos setoristas espalhados em todo o Brasil. Léo, muito obrigado, meu camarada, e vamos voltar com mais entrevistas ao longo dessa semana, até porque se inicia a Série B para o Botafogo, Léo. Isso aí mesmo. Vamos junto nessa. Então, valeu, galera. Obrigado. Deixa aí o seu curtir ou não curtir, deixe seu comentário aí, porque aqui no Portal Esporte News Mundo você fica por dentro de tudo. Valeu? Não esqueça aí de marcar o nosso sininho para receber todas as nossas informações e notificações. Valeu, galera. Um abraço. Valeu, pessoal.